Olá, Rafaela. Eu sou Jackson, pode me chamar de Jack. Vamos então falar sobre a misteriosa e fantástica formação da sua rede neural. Vamos falar sobre mapa astral. Esse áudio é apenas uma prévia, só para compreender alguns termos que a gente usa em astrologia. Eu sei que tem pessoas que já conhecem bastante sobre os arquétipos, sobre os elementos, mas algumas pessoas têm dúvidas também. Já me perguntaram se tem alguma coisa a ver com religião e definitivamente não. A pessoa pode perfeitamente ter a religião dela e ao mesmo tempo compreender a astrologia. Uma vez também me perguntaram, mas Jack, os planetas, eles mandam em nós, né? Nós vamos tomar algumas ações de acordo com a posição dos astros lá no céu? Também não. Depois eu explico como é que funciona esse estímulo que a gente recebe. A astrologia é apenas uma linguagem, mais uma linguagem, né? Assim como a psicologia e outras tantas que estudam a mente humana. Eu sei que a palavra astro, no começo da palavra astrologia, complica um pouco as coisas, né? Porque dá a impressão de que estamos estudando de fato os astros, e na verdade não. O que estuda os astros é a astronomia. A astrologia estuda o comportamento humano. Mas, como existe sim uma sincronicidade muito grande entre o estímulo de como a gente se comporta aqui e a posição de alguns astros no céu, especialmente no que se refere ao nosso mapa natal, então a gente acaba usando essa linguagem só para que ela fique mais prática. Assim, eu posso compreender a mim mesmo aqui no Brasil e quando eu for conhecer alguém que mora na França, na Rússia, no Canadá, eu consigo compreendê-la também só mudando os elementos de lugar para compreender o mapa daquela pessoa. Então, é uma linguagem muito prática, né? Nós chegaríamos a... Se nós não usássemos os planetas como termos para se referir a algumas coisas, nós usaríamos outros termos. Assim como a psicologia tem os termos técnicos dela, nós chegaríamos a esses cálculos matemáticos de qualquer forma. Se o céu tivesse todo tampado, se não tivéssemos visão do espaço, ainda assim o ser humano tem uma necessidade de qualificar, quantificar as coisas, medir, e nós iríamos perceber que existe uma sincronicidade com relação a datas e a maneira como as pessoas se comportam, enfim. Mas já que o céu não está tampado, a gente pode aproveitar essa linguagem universal, assim fica tudo mais fácil, né? Eu me lembro que uma vez eu fui renovar a habilitação, eu tive que preencher uma folha de exercícios por mais de 20 minutos e depois eu fui conversar com a psicóloga, ela olhando aquela página me perguntou se eu era perfeccionista e eu disse que sim. Bom, não precisava de mais de 20 minutos preenchendo uma folha de exercícios, eu me deslocar, falar com a psicóloga, enfim. Bastava olhar o meu mapa astral. Eu, Jackson, tenho a lua em Virgem, então já era de se esperar que eu expressasse características de perfeccionismo em qualquer coisa que eu me dedicasse a fazer, né? E com o tempo esses termos, né, o arquétipo de Virgem, o arquétipo de Áries, enfim, esses modelos de comportamento estão resumindo vários adjetivos que a gente poderia usar para se referir a eles. Mas com o tempo fica mais fácil falar dessa forma: fogo, terra, ar e água, enfim. O mapa, ele é uma foto do céu do momento em que a gente nasceu, o mapa natal, mas é também a forma como foi construída a nossa rede neural, como ela foi formada, né? É o mapa do funcionamento do nosso cérebro. Lá está escrito como a gente responde a estímulos, como a gente ama, como a gente trabalha, como busca propósito de vida, se tem alguns talentos, dons em destaque, dá para ver isso também. Então, acaba se tornando algo muito prático de usar. É muito mais fácil olhar o mapa do que ter que aprender tudo isso sozinho, vivendo a vida dia após dia, né? Enfim. Bom, o nosso cérebro ele é estimulado com vibrações o tempo todo, né? Assim como música, se a gente escuta uma música muito agradável, se ela for realmente muito agradável, talvez a resposta a esse estímulo seja a vontade de dançar. Do contrário, se estiver tocando perto de você uma música irritante, se estiver num volume alto e perto de você, enfim, talvez a resposta a esse estímulo seja a raiva e a vontade de levantar e ir lá e desligar o aparelho que está tocando a música. Mas não é só algo que a gente consegue perceber, algo que é audível aos ouvidos, que é uma vibração. Tudo à volta é uma vibração. É por isso que a gente se comporta de maneiras diferentes em cada ambiente que a gente frequenta. Na nossa sala de estar, somos uma pessoa, no escritório da empresa, outra, no banheiro da nossa casa, fazemos coisas que não faríamos em nenhum outro lugar. O cérebro está sempre reconhecendo um ambiente e escolhendo como se comportar a partir do que ele reconheceu. E não foi diferente quando a gente chegou na Terra, né?
Imagina que você vai atravessar uma porta e você não faz ideia do que tem do outro lado porque você nunca atravessou essa porta. Dificilmente você já pensa em atravessar e sabendo o que você vai fazer logo no primeiro passo. O instinto natural é primeiro perceber o que tem lá dentro, como é que é o piso, se tem pessoas lá, enfim, e a partir do que você percebe, você escolhe como se comportar. E da mesma forma, assim foi formada a nossa rede neural quando a gente chegou aqui na Terra. Bom, por que o mapa natal, que é o mapa de nascimento, é o mais importante, né? Porque é o maior trauma que a gente tem na vida. Não há trauma mais impactante do que sair da barriga da mãe, né? Essa mudança brusca de endereço de dentro da barriga para fora da barriga. E quando a gente respira pela primeira vez, além do nosso corpo perceber temperatura, luminosidade, olfato, tem outras bilhões de coisas que o cérebro percebe. O nosso lado consciente não percebe, mas o nosso cérebro percebe muito mais coisas, e parte dessas coisas tem muito a ver com a vibração que há à volta. Toda a percepção de energia de vida que nós temos vem do Sol, então não há possibilidade de vida humana na Terra sem o Sol, só que a energia do Sol ela não chega idêntica em todos os pontos do globo e nem em todos os horários do dia. Há variações. E os planetas girando em torno do Sol também fazem uma salada de energia e cada um percebe um campo vibracional único quando nasce. Bom, então, por exemplo, eu sou Jackson, eu sou ariano, sou muito ariano, né? Existem níveis que depois eu explico com calma como funcionam esses cálculos, quem é muito, quem é pouco, enfim. Mas quando eu saí da barriga da minha mãe, a vibração percebida pelo meu cérebro foi a vibração ariana. Então, eu cresci achando que o jeito certo de pensar, agir e sentir era o jeito ariano e todos os outros jeitos estavam errados. Então, é claro que eu cresci muito arrogante por causa disso, né? Com o tempo, eu fui compreendendo que há outras formas de pensar, agir e sentir e as outras formas também estão certas. E eu compreendi também que, na verdade, todo mundo é arrogante, né? Até aquela pessoa que chama a outra de insensível. Talvez ela não esteja considerando que ela tem no mapa dela o elemento água muito presente, o que lhe dá mais sensibilidade e que talvez a outra pessoa não tenha. Então, ao chamá-la de insensível, isso é uma forma de arrogância, né? E por que às vezes é tão desconfortável mudar a nossa percepção, mudar a forma como a gente se comporta? Bom, tem a ver com como a gente se sente mais confortável, né? Imagina que você vai participar de um treinamento de alto impacto e você é uma das primeiras pessoas a chegar. Você pode escolher o melhor lugar para sentar no salão. Nem tanto lá na frente, bem em cima do palco, mas também nem tanto ao fundo, talvez um pouco para o meio e um pouco próximo ali do corredor central. Ótimo, ali você tem uma vista boa e gosta de lá. As pessoas começam a chegar e o treinamento tem início. Tem aquelas dinâmicas de relaxamento, né, para você quebrar o gelo com as pessoas à volta. Você começa a se sentir mais à vontade com quem está ali à sua volta. Até que chegam aquelas dinâmicas de reflexão mais emocionante, as mais impactantes, com aquelas músicas que dá até arrepio, né? E aí chega no ponto alto do treinamento que há uma compreensão muito profunda sobre si e um sentimento profundo de gratidão inunda você e faz com que você queira estar ali e não em qualquer outro lugar. Você realmente passa a gostar do treinamento a partir desse trauma muito positivo que você teve. Bom, é chegada a hora de fazer uma pausa e as pessoas saem para o coffee break, você sai para comer alguma coisa, tomar uma água, e quando você volta ao salão, alguém aborda você e oferece que você mude de lugar. Pronto, o simples fato de você ser convidada a mudar de lugar já soa desconfortável, porque, poxa, foi você que escolheu aquele lugar, já está familiarizada com as pessoas que sentam ali à volta, mudar de lugar soa desconfortável, né? Ter que ir para um lugar novo, enfim, não sabe se é muito ao fundo, muito na frente. Bom, da mesma forma, isso acontece com a nossa personalidade, né? E algumas vezes, sim, é preciso mudar de lugar, ter algumas posturas mais positivas para que a gente consiga viver em harmonia e poder expressar também todo o nosso potencial, né? O nosso potencial sempre está lá. Bom, todos nós somos os 12 signos, né? Ninguém é só uma coisa. Todos nós temos um pouco de peixes, um pouco de capricórnio, um pouco de áries, de câncer, de aquário, libra. Somos os 12 em diferentes proporções, o que vai deixar a gente com diferentes proporções dos elementos
fogo, terra, ar e água. Quem tem muito do elemento fogo são pessoas mais ativas, mais enérgicas, entusiasmadas, normalmente tem uma boa autoestima, fé, otimismo, mas algumas vezes acontece de agir sem pensar. E pensar é muito do que diz o elemento ar. Quem tem muito do elemento ar presente no seu mapa são pessoas que pensam bastante. O ar rege o intelecto, né, o que nos permite sermos inteligentes, comunicativos, sociáveis. É o que protege as relações, até porque dá muita leveza às relações. Bom, esse par de elementos, né, um precisa do outro. Quando a pessoa tem muito do elemento fogo, ela pode expressar egoísmo e às vezes até agressividade, por querer colocar o seu ego na frente de tudo, a sua vontade, né, só faz o que tem vontade. E às vezes esse excesso pode justamente deixar as relações desprotegidas, né? Quando a pessoa se impõe demais, acaba até esmagando o outro. Então, quem tem muito do elemento fogo precisa do ar, ou seja, precisa proteger as relações ao mesmo tempo, né? E não ser tão egoísta, às vezes se colocar no lugar do outro e elevar o intelecto faz com que a relação continue. Senão, de nada adianta ser capaz de fazer coisas incríveis, mas acabar afetando as relações com o egoísmo. Da mesma forma, o elemento ar também precisa do elemento fogo. Senão, de nada adianta sermos super inteligentes, comunicativos, participarmos de grandes grupos e não fazer nada de incrível com isso, né? O fogo precisa do ar para poder queimar, assim como o ar precisa do fogo, que é para ganhar intensidade, para fazer alguma coisa com paixão, com calor, com emoção. Senão a pessoa dá muita leveza, não se importa com nada e aí também não é legal. Outro par de elementos é terra e água. Quem tem muito do elemento terra são pessoas mais racionais, mais ambiciosas, mais focadas, mais objetivas, mas em excesso vão ser aquelas pessoas que são mais secas, mais rígidas, mais duras também, enfim, mais sérias. Então, quem tem muito do elemento terra também precisa se equilibrar com o elemento água, ou seja, precisa se permitir ter acesso às emoções, né? O elemento água trata muito disso. Pessoas que têm muito desse elemento, que são dos signos de peixes, câncer e escorpião, quando há muito do elemento água no mapa, são pessoas que têm mais sensibilidade, têm um acesso mais fácil ao subconsciente, são pessoas que realmente se importam com o outro. Às vezes não está acontecendo nada com elas, mas só de perceber algo no outro, elas sofrem junto. E serve também para lembrar que precisamos cuidar uns dos outros, né? Que a vida é frágil e precisamos uns dos outros também. Bom, esse par de elementos em desequilíbrio, tanto terra quanto água, também faz as pessoas adoecerem, né? Por exemplo, quem tem muito do elemento terra, se a pessoa acaba sendo muito rígida, rigidez é o mesmo que estresse. E estresse é uma porta de entrada para as doenças, né? A maioria das pessoas que ocupam os leitos dos hospitais com doenças sérias são pessoas que têm esse par de elementos em desequilíbrio, ou muita terra e pouca água, ou vice-versa. Então, a terra precisa da água para se tornar menos rígida. E da mesma forma, quem tem muito do elemento água, já que são pessoas que são mais preocupadas, acabam desenvolvendo mais ansiedade, mais angústia, mais medos. Tanto um quanto o outro tem muito medo, né? Mas quem tem muito do elemento água tem mais medo ainda. Então, se as emoções transbordam o tempo todo, a pessoa não consegue se acalmar, é hora de desenvolver as qualidades do elemento terra, né? Ser um pouco mais racional, mais fria. Então, a água também precisa da terra para que se torne menos fluida e não sofra tanto por quaisquer coisas. Bom, quando a gente tem... Hoje é possível calcular quantos por cento a gente tem de cada signo no mapa astral e quantos por cento de cada elemento. Quando a pessoa tem um elemento em primeiro lugar, muito forte no mapa, é interessante que o elemento complementar fique equilibrado. No começo da vida, como a gente não sabe disso, a gente começa a cobrar das outras pessoas o elemento complementar, né? Quando na verdade nós deveríamos desenvolvê-lo em nós mesmos. Por exemplo, eu, Jackson, tenho em primeiro lugar o elemento fogo. Então, eu cresci bravo, né? Eu aprendi a ser mais calmo, mas no início da vida eu cobrava muito das pessoas com as quais eu me relacionava para que elas fossem mais inteligentes, mais sociáveis, mais comunicativas, sendo que era eu que deveria desenvolver isso em mim. À medida que eu fui desenvolvendo, até os problemas, os motivos das discussões, eles desapareciam, né?
Tudo porque, na maior parte do tempo, de fato, o inferno somos nós. Bom, por exemplo, quem tem o elemento água em primeiro lugar, que são pessoas mais ansiosas, com mais medo, tem uma demanda emocional muito grande, o ideal é que essa pessoa se equilibre com qualidades do elemento terra, porque quando ela não o faz, ela vai cobrar das outras pessoas à volta esse elemento que lhe dá mais segurança, né? Uma atenção física, uma mensagem física, uma presença física. Então, na verdade, essas pessoas elas têm a oportunidade de desenvolver o lado mais racional, mais focado, mais ambicioso e assim ficarem bem também. Bom, falando ainda sobre esses pares de elementos, né? Há um termo que a gente usa que se chama polarização energética, positivo e negativo, ou ativo e reativo. Quem tem muito da energia ativa no mapa, que está mais relacionada a fogo e ar, são pessoas mais inclinadas a se impor, e quem tem muito do lado reativo são pessoas mais dispostas a ceder. As duas coisas são muito importantes, é bom a gente saber se colocar e expressar aquilo que importa para nós e que nos faz felizes, mas também é muito inteligente saber o momento certo de ceder. O que não pode é a gente se impor demais, esmagar as outras pessoas com a nossa vontade e também não ceder o tempo todo, senão a gente se anula naquilo que é importante para a gente. Bom, ainda falando sobre isso, eu procuro dividir as pessoas em dois times, né? Existe sim o time fogo e ar, que tem a ver com o lado mais masculino, é o que faz acontecer, e o time terra e água, que tem a ver mais com características femininas, é aquele que espera acontecer. Todos nós temos um pouco de cada par. Mas quem tem muito fogo e ar no mapa são pessoas que se desenvolvem muito mais com tudo que acontece fora do lar. As experiências, as amizades, os riscos que essas pessoas correm e acabam desenvolvendo muito bem a autoestima e a capacidade de se relacionar bem também, com muita paixão e muita leveza. Quem tem muito do elemento terra e água, tem mais características femininas, né? São pessoas que se desenvolvem muito mais com tudo que está relacionado ao que acontece dentro do lar, a proteção do lar, a nutrição dos laços de afetividade, a estrutura. Então, normalmente são pessoas que investem muito em bens materiais, estão quase sempre preocupadas com o futuro ou lembrando também do passado, claro, enquanto que as outras pessoas de fogo e ar, elas vivem mais o presente, né? Bom, essas pessoas que têm mais terra e água no mapa, elas acabam desenvolvendo sua prosperidade um pouco mais cedo, até porque elas não fazem tanta questão assim de se relacionar. Primeiro, elas sentem uma necessidade maior de se sentirem muito seguras. Às vezes há um excesso e a pessoa consegue ficar anos sem ter um relacionamento, sem ter uma relação íntima, porque ela está focada na sua segurança. E da mesma forma, quem tem muito fogo e ar são pessoas que não se importam muito com o dinheiro, se importam com as amizades, com as experiências que vivem, enfim, mas só um pouco mais tarde elas vão entender que se elas investirem também em ter uma boa estrutura, mais coisas incríveis elas serão capazes de fazer. Da mesma forma, quem tem muito terra e água, que não ligava tanto assim para viver uma relação de forma plena, às vezes vivem sim uma relação, mas não é com aquela intensidade, aquela energia bacana. Mas com o tempo elas sentem a falta disso, de viver um relacionamento de forma realmente plena, e também vão procurar se equilibrar. É claro que tudo isso que eu disse são extremos. Todos nós temos um pouco de fogo, terra, ar e água. Todos nós vamos investir nessas áreas da vida à medida que vamos sendo estimulados também, né? Mas, de fato, existe essa diferença notável entre mais fogo e ar, mais terra e água. E tem pessoas que têm meio misturado, né? Em primeiro lugar, o elemento água, em segundo lugar, o elemento fogo, e aí, como um não complementa o outro, aí há um pouco mais de diversidade, aí dá para ver claramente no mapa que a pessoa tem mais oportunidades para se equilibrar. Bom, uma coisa especial de compreender é que sempre há tempo de buscar tudo que a gente almeja, né? Não importa se a pessoa vai começar um novo negócio com 50, 60, 70 anos, há pessoas tendo ideias incríveis com mais idade e prosperando, e da mesma forma, quem tem muito terra e água, quem investiu muito mais na sua segurança, né? Principalmente quem tem muito do elemento terra, normalmente são pessoas que têm bons bens materiais, bons planos de saúde, mas são as primeiras a adoecer e às vezes
deixar tudo de herança para quem fica. Então, é uma conta que não faz muito sentido, né? É importante ter contato com as emoções e ter relações sadias, com muito amor, e às vezes elas vão se preocupar com essa parte só um pouco mais tarde, mas há também sempre tempo de conhecer um novo amor e viver uma relação de forma plena. Tá aí vários velhinhos, né, em escolas de dança para mostrar que isso é perfeitamente possível. Enfim. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os dados do seu mapa. Deixa eu ver aqui. Começando pela polarização energética, que eu acabei de falar, o lado ativo e reativo, ou seja, o lado masculino, aquele que faz acontecer, onde tem mais fogo e ar, e o lado feminino, o que espera acontecer, que é onde tem mais terra e água. Você definitivamente pertence a esse segundo time, né? O time terra e água, o que espera acontecer, aquele que é mais disposto a ceder, aquele que tem mais características predominantemente femininas, com 65% contra os 35% do lado ativo. Então há bastante oportunidade de saber em que momentos você talvez esteja cedendo demais e onde pode ter mais oportunidades de se impor, expressar aquilo que é importante para você. Bom, já eu falo qual é a grande diferença de ter ascendente em touro, né? Eu também tenho ascendente em touro, então eu sei como é desafiador algumas questões, principalmente quando estamos nos relacionando de uma maneira muito próxima com alguém. Algumas coisas ficam mais tensas por termos ascendente em touro. Já falo sobre isso. Bom, falando sobre elementos, né? Fogo, terra, ar e água. Você tem disparado em primeiro lugar o elemento terra e em segundo lugar água. Então, que bom, o elemento complementar ele já está próximo do que está em primeiro lugar. Mas ainda assim, você tem quase, são 9% a mais de terra comparado com quanto você tem de água. Então, o que acontece? É comum no começo da vida você cobrar das outras pessoas o lado água, né? Que as outras pessoas sejam mais sensíveis, que as outras pessoas se importem, que as outras pessoas sejam mais atenciosas, que as outras pessoas expressem mais da capacidade de cuidar, enfim. Quando na verdade você é a pessoa que pode desenvolver essa sensibilidade em você mesma, esse acesso ao subconsciente em você mesma, e assim você deixa de cobrar das outras pessoas aquilo que na verdade era o que te faltava, né? E é comum pessoas que têm muita terra no mapa, terra em primeiro lugar, demorarem um pouco mais para se espiritualizar, porque só acredita naquilo que pode ver, que pode tocar, e nem sempre o que a gente precisa compreender, a gente vai compreender dessa forma, né? Às vezes essa visão é a visão que vem de dentro, enfim. Como a Camila comentou comigo, você já é uma pessoa mais espiritualizada, então que ótimo que você já deu esse passo. Já eu vou falar quais eram os planetas que estavam em aspecto desafiador para no começo da vida ter feito você resistir um pouquinho. Mas uma das coisas sem dúvida é o excesso do elemento terra. Bom, mas que bom que está equilibrado pelo menos com água em segundo lugar. Onde tem mais oportunidade é no eixo Capricórnio e Câncer. O eixo Touro e Escorpião ele está relativamente bem. Agora em Capricórnio e Câncer há uma distância maior entre esses elementos terra e água, né? Tem muito do lado capricorniano e pouco do lado canceriano. Então, esse par de signos são os preservadores do passado. Esse eixo tem a ver com a estrutura, a tradição, é o eixo do crescimento. Enquanto o lado canceriano é aquele mais exposto a acolher, aquele que usa mais a intuição, que nos dá a capacidade de olhar para alguém e sentir a bondade naquela pessoa, enfim. O lado capricorniano é o lado mais linha dura, aquele que cobra a responsabilidade, aquele que é mais sério, enfim. Normalmente mães que têm o lado capricorniano mais forte do que o lado canceriano são aquelas mães que não têm a menor preguiça de educar e muito bem os seus filhos. Educa assim com uma energia de um general mesmo. Se precisar
dá uma chinelada, dá a chinelada, enfim, mas não vai ser mal educado, não vai falar palavrão, porque essa mãe ela vai realmente se dedicar muito. Esse é o lado capricorniano agindo, né? O problema é que esse excesso de rigidez é o que pode, como eu disse no começo, causar estresse. E estresse é a porta de entrada para doenças. Então, a pessoa pode perfeitamente ter esse lado enérgico para educar pessoas à volta, crianças que sejam suas ou não, né? Às vezes as pessoas são assim como tias e tios também. Mas pode fazer isso com a doçura e com o lado amável canceriano junto. Não precisa ser o lado seco e frio capricorniano, aquele lado mais terra, mais sério, né? Pode expressar ao mesmo tempo o lado amável, mais afetivo também, que é o lado canceriano. Muito bem. E assim você até leva um pouquinho mais, diminui essa distância entre água e terra no seu mapa. Bom, falando em poucas palavras sobre cardinal fixo e mutável. Quem tem muito da energia cardinal são pessoas que têm mais facilidade de iniciar coisas, começar algo do zero e tem facilidade para liderar também. Muito da energia fixa é mais comum em pessoas que cuidam da estrutura daquilo que já existe, da manutenção das coisas, então estas se sentem muito à vontade com rotina, por exemplo. E quem tem muito da qualidade mutável são pessoas que lidam mais facilmente com mudanças, mais do que a média normal de pessoas. Então, estas, ainda que as coisas estejam ótimas, elas não veem problema algum em encerrar aquilo que está ótimo e partir para algo que pode ser ainda melhor. Bom, a qualidade mais forte no seu mapa é a qualidade fixa, então se tiver um pouco mais de rotina, um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de segurança, é como você se sente melhor e é também como você expressa aquilo que você tem de bom para oferecer para o mundo. Então é legal saber disso, porque num ramo de atividade onde há muito dinamismo ou outras áreas da vida onde há dinamismo demais, novidade demais, isso te desestabiliza, te deixa desconfortável e de repente você não consegue oferecer aquilo que você tem para oferecer de bom. Muito bem. Signo dominante no seu mapa é disparado Touro, e que legal que o segundo signo mais forte é justamente Escorpião, é o signo complementar a Touro, né? No áudio que eu falei sobre o mapa da Camila, ela tem o contrário, ela tem Escorpião muito forte no mapa e você está em primeiro lugar Touro. Bom, esses pares de signos de terra e água, né? O lado taurino é aquele lado que precisa muito de contato com algo físico para se permitir ter emoções. É por isso que normalmente a pessoa só se emociona depois que está fazendo alguma coisa, comendo alguma coisa. Aí a pessoa experimenta mais as emoções e acredita mais nas coisas, né? Porque está fazendo, está tocando, enfim. A experiência sensorial para o taurino é muito importante e é parte do que é significativo para o desenvolvimento de vocês, né? Experienciar coisas. E o lado escorpiano é aquele lado que já sente emoções naturalmente, sente profundamente as coisas e precisa de algo físico para brecar um pouco as emoções. Então quem tem muita terra acaba precisando ter contato com coisas físicas, acaba em alguns momentos sendo até um pouco materialista, consumista, para se permitir ter emoções. E quem tem muito do elemento água acaba precisando também ter contato com coisas físicas, ser materialista, às vezes também consumista, mas não é para sentir emoções, porque estas já sentem emoções demais. Elas precisam do contato com o físico, conforto, segurança, justamente para brecar as emoções, para que elas se sintam mais seguras, menos ansiosas e mais estáveis com as suas emoções. Muito bem. Como você tem equilibrado Touro e Escorpião, né, isso te torna uma taurina rara, o que é muito legal. Você é uma taurina do primeiro decanato, né, seu sol está bem no comecinho, nasceu no final de abril, então é o tipo de taurina realmente que consegue expressar calma, que tem sim um lado romântico e tem um lado escorpiano, que é aquele que te torna capaz de se autotransformar, né? Então, embora você possa assim
ter vários momentos em que você expressa teimosia, quando é a hora de você se autotransformar, isso é algo que você talvez consiga sim fazer, mais do que a média normal de taurinos, porque o seu lado escorpiano é um lado muito forte no seu mapa também, né? É aquele que até busca os conflitos, busca os desafios para poder passar por essas autotransformações. E aí já vou falar um pouco sobre você ter a lua em escorpião. Muito bem. Então, isso é muito legal, né? É muito raro alguém ter o signo solar como signo dominante, ter o elemento dominante igual ao do signo solar e ter em segundo lugar o signo complementar e o elemento do segundo lugar também fica em segundo lugar. Isso é muito, muito raro. O que isso significa? Que você é uma pessoa que causa menos problemas para as outras pessoas à sua volta. Então, normalmente você assume responsabilidades por problemas que podem vir a causar para você. Isso também tem a ver com a posição onde está o Sol. Então, é muito, muito importante entender como é que as outras pessoas funcionam, porque elas vão afetar o seu mapa, áreas da vida, enfim. Bom, vamos falar sobre posição do Sol, da Lua e a roda da fortuna. Eu já explico. Antes disso, vou falar sobre casa astrológica primeiro. Hoje já é possível a gente medir quantos por cento a gente tem de energia em cada área da vida. Quantos por cento a gente tem naturalmente, porque é claro que a gente pode conscientemente dedicar mais energia em outra área de uma outra forma. Mas pela forma como a sua rede neural foi formada, tem algumas casas astrológicas, áreas da vida, onde você tem muita energia para expressar. A casa 1 e a casa 7 estão empatadas em primeiro lugar com 15%, e esse eixo, a casa 1 e a 7, tem a ver com os assuntos do primeiro e do sétimo signo. Esse eixo é o eixo do relacionamento. Então você tem bastante energia para oferecer dentro de uma relação, né? Tanto para conquistar a pessoa, que é o lado que tem mais a ver com a casa 1, quanto o lado para se relacionar no dia a dia, dedicar atenção, expressar cuidado, que é o lado que tem a ver com a casa 7. Então, se você conhece alguém para se relacionar que não tenha a mesma energia, ou seja, que não tenha nenhum planeta na casa 7, por exemplo, né, que é o amor no dia a dia ali, a pessoa não vai ser tão atenciosa e você já vai se sentir insegura, já vai achar que talvez ela não ame como você a ama, enfim, isso pode acontecer algumas vezes. Isso só se a pessoa realmente tem poucos planetas na casa 7 ou não tem nenhum planeta, ela vai expressar bem menos energia do que você. Talvez não seja porque ela não quer, ou que ela não ama, que ela não gosta. É porque tem outras áreas da vida no mapa dela que puxam ela para fazer outras coisas. Então, cabe a você ser um pouco mais compreensível com essas pessoas que têm menos energia que você para se relacionar. E também tem o outro lado de interpretar, que é assim, vai ter momentos que as outras áreas da vida também vão precisar da Rafaela. Tem 12 áreas no mapa astral e precisa de 12 Rafaelas. Se tem uma área que tem menos energia, você pode diminuir um pouquinho talvez esse excesso algumas vezes que você oferece para as relações e colocar um pouco de Rafaela nas outras áreas onde tem um pouco menos de energia, né? Por exemplo, talvez na parte familiar ou na parte, deixa eu ver aqui, da casa 11, a casa 3, perdão, do conhecimento, enfim, tem outras áreas que você pode colocar um pouquinho mais de Rafaela e não deixar tudo por conta do relacionamento. Bom, e entendendo um pouco sobre casas astrológicas, se tem áreas da vida em que você vai ter muita energia, vai ter muitas experiências e vai desenvolver muitas habilidades, então é legal saber que áreas são essas, porque você pode até converter isso, pode prosperar através disso, já que você é muito boa nessas coisas, né? Se seu eixo do relacionamento é muito forte, é comum que ao longo da vida você entenda um pouco mais de relacionamento do que as outras pessoas, então é algo que você pode oferecer também. Não só conquistar pessoas, né, mas conquistar coisas também. A casa 7 é uma casa que tem a ver com
casamento, amor, mas também é uma casa muito relacionada a quando você tem uma amizade que é muito próxima, o seu sentimento ele se assemelha muito ao signo que tem lá na casa 7. Se você tem ascendente em touro, o signo oposto é escorpião, então o signo descendente, o que fica na casa 7 é escorpião. Então, quando você tem amizades, por exemplo, quando a pessoa é muito próxima, não é uma amizade com tanta leveza, não é uma amizade qualquer. É uma amizade assim mais intensa, quase que tem um pacto de sangue entre vocês, porque é algo especial, é forte. E assim você espera que seja uma relação com quem você quer que esteja ao seu lado, que seja algo profundo. Para você, amizades superficiais, se relacionar com pessoas superficiais, isso te dá um vazio, não faz sentido, enfim, fica faltando alguma coisa e incomoda. Muito bem. Então, entendendo um pouco sobre casas astrológicas, vamos falar sobre a posição do Sol no mapa. O Sol ele pode estar em qualquer uma das 12 casas. Quando ele está nas primeiras casas, de 1 a 6, se trata de espíritos mais jovens, e o Sol nas casas de 7 a 12 são espíritos mais maduros e considerados muitas vezes mais evoluídos, porque assumem mais responsabilidades. O seu Sol está na casa 12, então essa área da vida tem a ver com os assuntos do 12º signo, que é Peixes. Então há uma face pisciana em você. Você é o tipo de taurina que realmente consegue ser muito fofa, né? Porque além do lado taurino ser muito forte, ainda tem o Sol posicionado na casa de Peixes, que dá um desapego a questões relacionadas ao ego, por exemplo, né? Não vai ser uma pessoa que vai insistir tanto em atritos, porque já consegue se desapegar do ego, já consegue ter um olhar mais humano, mais amplo sobre várias coisas e se preocupar mais em evoluir e transcender aquela situação, ao invés de se comportar como alguém que está iniciando seu desenvolvimento na Terra. Enfim, quando a pessoa tem muitos planetas na casa 11 ou na casa 12, você tem apenas dois, né? Mercúrio na 11 e o Sol na 12. Mas, como o Sol é muito importante, muitas vezes, quando a gente tem planetas nesses dois posicionamentos, há uma intenção muito grande de ajudar as pessoas. Diz muito sobre o que nos faz felizes, já que a casa 12 tem a ver com os assuntos de Peixes. E se você quer deixar um pisciano triste, chega para ele e diz: eu não preciso de você para nada. Então ele vai ficar bem triste, porque muito do que faz o pisciano feliz, que cumpre com a essência dele, é justamente ajudar as pessoas. E você, por ter o Sol na casa de Peixes, volta e meia vão ter pessoas que vão te procurar e você vai ter uma condição especial para ajudar essas pessoas de alguma maneira, seja de forma espiritual, às vezes até pode ser de uma forma material também, enfim. Mas muito do que você veio fazer aqui na Terra, nessa missão de vida, tem muito a ver sim com ajudar pessoas. Isso também cumpre a tua essência. Além de todo o lado taurino, que se desenvolver através de toda a experiência sensorial que você puder ter acesso e tudo mais. Bom, quando o Sol, para você ter uma ideia, um exemplo de alguém que tem o Sol na casa 12 é Mahatma Gandhi. Então, ele já veio para a Terra com a intenção de ajudar as pessoas, né? O que ele fez pela Índia, nenhum outro ser vivo fez por nenhum outro povo no mundo. Então, ter o posicionamento do Sol nessa casa é muito especial e eleva a sua espiritualidade também. Bom, agora falando um pouco sobre a posição da Lua. A Lua está em Escorpião, é o que tem dois planetas, aliás, três, né, que faz você ter realmente muito prazer pela comida, por sexo também, faz parte de muito do que nutre a sua energia. E tudo isso tem a ver com Sol em Touro, Vênus em Touro, Lua em Escorpião, Plutão em Escorpião. Esse eixo está bem forte no seu mapa e tem tudo a ver com os prazeres da vida. Esse eixo se chama justamente o eixo do poder, o eixo dos prazeres. E eu gosto também de chamar de eixo do magnetismo, porque enquanto o lado taurino é aquele que faz o trabalho braçal mesmo, né? É aquele que tem paciência, que soma recursos, o lado escorpiano é aquele que exerce atração. Quando você
toma uma decisão, o lado escorpiano, né? Não é uma decisão qualquer, tem uma determinação emocional muito forte, né? Um exemplo é Bill Gates. Quando ele olhou o computador da Apple pela primeira vez, que ele viu o sistema operacional, ele deu um grito na mesa dizendo: eu quero isso! E o Ballmer olhou para o Gates e falou: não, você não pode querer isso, isso é da Apple. E o Bill Gates gritou ainda mais forte: você não entendeu, eu quero isso! Aquela determinação emocional bem escorpiana, que o Bill Gates é de escorpião, e não teve outra, ele realmente acabou aproveitando muito do que ele aprendeu com o computador da Apple para deixar o sistema da Microsoft semelhante. Quando quer, a pessoa não tira da cabeça, e esse lado escorpiano você também tem muito forte, né? Essa decisão muito intensa exerce atração, exerce magnetismo, faz com que a realidade se materialize mais facilmente à sua volta. Isso é muito legal. Além da habilidade que você vai acabar desenvolvendo de lidar com conflitos, se autotransformar e buscar, sim, ser uma pessoa cada vez melhor. Bom, há um ponto no seu mapa que brecou um pouquinho parte da sua espiritualidade, que é assim: o planeta Júpiter ele está em Peixes. Muito do que diz respeito ao planeta Júpiter tem a ver com os assuntos de Sagitário, já que Júpiter rege Sagitário. E é o maior planeta do sistema solar, então tem muita energia ali. Então tem muito a ver com assuntos relacionados à fé. E Peixes também é um signo de muita espiritualidade. Ter Júpiter em Peixes deixa a pessoa com uma capacidade de se espiritualizar muito especial. Só que Júpiter está fazendo quadratura, é um aspecto astrológico, né? Na leitura a gente entende melhor isso. Ele faz uma quadratura com Saturno, faz uma quadratura com Urano também. Mas o que é Júpiter estar fazendo uma quadratura com Saturno, né? Resumindo em poucas palavras, é como se a sua fé dependesse da sua maturidade. As duas coisas têm que crescer juntas. Saturno é o planeta que rege o arquétipo de Capricórnio, que tem a ver com o nosso lado mais maduro, a nossa ambição, nossa carreira, nosso sucesso, enfim. E não dá para chegar para uma criança de 5 anos e falar: tenha maturidade. Não dá. A gente sabe que a criança precisa de tempo, e é assim que funciona o planeta Saturno. Em qualquer posição que ele está no mapa, é como se ele dissesse... É como se fosse um bloqueio, né? Então, se ele está numa área da família, na casa 4, por exemplo, pode demorar um pouco mais para a pessoa conseguir valorizar a própria família, ou entender uma estrutura da própria família, ou ter a própria família, enfim. Seu Saturno é como se Saturno estivesse lá dizendo: você quer nutrir os seus laços de afetividade aqui no ambiente familiar? É como se Saturno virasse para a pessoa e dissesse: não, agora não, só quando você amadurecer. Se a gente tem Saturno na casa 1, que tem a ver com autoestima, né? A gente quer se sentir bem com a gente mesmo, se amar, se apresentar com confiança. Se Saturno está lá na casa 1, é como se ele dissesse: não, não vai amadurecer agora. Aliás, não vai se sentir isso agora. Vai sentir isso, essa boa autoestima, só quando você amadurecer. E o seu Saturno está na casa 7, é a casa do casamento. Normalmente, tá? As pessoas que têm Saturno na casa 7 são pessoas que casam um pouco mais tarde, ou são mais plenas nas suas relações um pouco mais tarde, porque Saturno fica ali dizendo: não vai ser plena agora nessa área da vida, só vai ser quando você amadurecer. E por ele estar em quadratura com Júpiter, a sua fé acaba sendo tão interceptada quanto, né? Acaba havendo uma interferência quando os planetas fazem quadratura, oposição, enfim. É como um estar muito ligado ao outro. Se um vai bem, o outro também vai bem. Do contrário, ambos acabam oferecendo adversidades. Muito bem. Falando sobre a Lua, eu falei um pouco do que é ter Lua em Escorpião e faltou falar sobre o outro lado. Ao mesmo tempo que a sua Lua está em Escorpião, ela está na casa 7, a casa do 7º signo, que é Libra. Então, há uma face libriana na sua Lua.
É uma fase que quando se relaciona, se o relacionamento não é sadio e a pessoa precisa se separar, por exemplo, são as pessoas que mais sofrem numa separação. São pessoas que têm ou a lua em Libra ou a lua na casa 7 em especial. E isso pode ser um problema, né? Porque a pessoa nutre muito das suas emoções quando ela está num relacionamento. Se o relacionamento acaba, aí pode aparecer a depressão, enfim. Bom, além disso, quando a gente está falando de planetas, eles nos dão algumas habilidades, né? Então é assim, casa astrológica, área da vida. Signos são sentimentos. Quando eu falo que você é muito taurina, muito escorpiana, você tem sentimentos predominantes desses arquétipos. E planetas? Como é que eu interpreto planetas? Bom, planetas são habilidades. Quando eles ficam muito concentrados num signo, eu vou ter muito do sentimento daquele signo e muitas habilidades para resolver questões naquela área da vida. Ok. A Lua rege o signo de Câncer. Então, onde nós temos a Lua, nós temos habilidades cancerianas para oferecer para aquela área da vida. O lado Câncer é o nosso lado meio mãe, né? A gente fica meio mãe onde a gente tem a Lua. A gente fica meio apegado ao passado, às memórias onde a gente tem a Lua. E você tem a Lua na casa do casamento. Então, talvez você consiga se recordar com muita clareza de vários momentos que você viveu, de todos os seus relacionamentos. Talvez você tenha dificuldade de se desfazer de fotos, por exemplo. Talvez você tenha músicas para cada uma das suas paixões, enfim. E talvez você expresse muito do lado de cuidar da pessoa que está com você. Você cuida mesmo, como se muitas vezes como se fosse meio mãe em alguns momentos. E isso pode ser algo que te prejudique algumas vezes, né? Porque as pessoas podem abusar disso. E durante a leitura eu explico um pouco mais sobre como isso não se tornar um abuso. A maioria das pessoas que passam por relacionamentos abusivos tem o ascendente, esse eixo, né, de ascendente e descendente em signos de terra e água. E durante a leitura do mapa eu explico por quê. Bom, falamos sobre elementos que separam as polaridades ativo e reativo, o equilíbrio de fogo, terra, ar e água. Falamos sobre cardinal fixo e mutável, signo dominante, sol, lua. Eu vou falar agora sobre roda da fortuna. Desculpe. Bom, o ser humano, um pássaro para voar, ele precisa das duas asas, e o ser humano para se desenvolver, ele precisa dos dois hemisférios do cérebro. A gente nunca vai ver um pássaro voando com uma asa só e nem um ser humano vivendo só com um lado do cérebro ativo. A gente precisa dos dois para se desenvolver. Há um ponto virtual que é calculado justamente para encontrar que área da vida nos dá esse equilíbrio. O hemisfério esquerdo do cérebro tem a ver com a posição do Sol, o nosso lado racional, e onde está a Lua tem a ver com o nosso lado direito do cérebro, a parte emocional. E há um ponto chamado roda da fortuna que diz que ao dedicar atenção, energia e concentração nessa área da vida, você atende o que seu Sol e Lua pedem e faz com que toda a energia do seu mapa possa fluir. É por isso que tem esse nome bonito, roda da fortuna. Eu fico indignado que alguns astrólogos que me atenderam no início não me ensinaram isso, e é um dos pontos mais importantes do mapa, então eu já falo isso logo na prévia. Então, a sua roda da fortuna está em Escorpião, então buscar se espiritualizar, buscar acessar o subconsciente, buscar se autotransformar, são coisas que fazem todas as áreas da sua vida fluírem melhor. Além do que, a roda da fortuna está na casa 7, a casa do amor, do relacionamento. Então, estar em contato com amizades muito próximas, mas especialmente ter alguém, né? Quem tem a roda da fortuna na casa 7 normalmente se sente muito bem quando está casada. Mas entenda a palavra casada como o que você entender por casamento, né? Tem pessoas que se veem 2 vezes por mês, moram em estados diferentes e chamam isso de casamento, ótimo. É o que você entender por casamento. Mas sim, ter alguém com quem contar intimamente, profundamente e com muita lealdade, isso é importante para você também. Muito bem.
Falei sobre vários pontos e tudo isso é só uns 5% de tudo que há para se dizer sobre o seu mapa, então há muito mais, mas com o material dá para entender em menos tempo e com mais clareza com as ilustrações, etc. Eu vou comentar um pouco sobre o que é o inferno astral. Então agora eu vou usar alguns termos de astrologia, não vou falar mais especificamente sobre seu mapa, eu só vou comentar alguns termos só para você ficar mais familiarizada com esses termos quando você tiver dúvidas. Então a parte sobre o seu mapa encerra aqui e agora eu vou comentar algumas partes para a nossa leitura não ficar muito longa no dia e horário que a gente marcou. Então vamos lá. O que é esta famosa expressão que algumas pessoas têm até medo, chamada inferno astral? Bom, agora você já entende um pouco que o momento em que você nasceu foi o momento em que você respirou pela primeira vez e a sua rede neural foi formada. Ok, mas um pouco antes de nascer, estava acontecendo alguma coisa com você também dentro da barriga da sua mãe. Você estava no limite da expansão do seu desenvolvimento. Não tinha muito mais o que crescer, não dava muito mais para esticar os seus bracinhos e perninhas dentro da barriga da sua mãe. E o seu cérebro, ele grava isso, ele entende isso, essa limitação. E aí quando você nasce, é o momento que você se expande, se empodera, sente que tem muita energia para poder expressar, porque afinal de contas você chegou no mundo com todo o carinho e amor de todos que estavam à volta, etc. Então é normal, quando a gente completa o ciclo, chega no nosso aniversário, a gente se sente mais empoderado para fazer as coisas, e no mês que antecede o nosso aniversário, a gente se sente menos forte para realizar algumas coisas, por conta de estarmos no limite do nosso desenvolvimento dentro da barriga da mãe, nesse período que antecedeu o nosso nascimento. Então, já houve na história da humanidade infinitos casos de pessoas que, justo nessa época do ano, ou seja, um pouco antes do aniversário, ousarem arriscar fazer muitas coisas, abrirem negócios, enfim. E por não estar tão forte para lidar com adversidades, às vezes a pessoa não conseguia resolver o que precisava resolver e tinha problema atrás de problema, até que esse período ganhou essa expressão chamada inferno astral. Bom, não precisa ser interpretado dessa forma tão pesada. Sim, nós podemos abrir a empresa no período do inferno astral, você pode fazer qualquer coisa nesse período. Às vezes a pessoa pode chegar para mim: Jack, é novembro, é uma empresa de casamento, é uma data boa para ter clientes, então eu tenho que abrir empresa agora, não posso esperar passar o meu inferno astral, vai ter que ser agora. Ok, você pode sim abrir empresa e do que você quiser, mas é importante estar ciente de que talvez, se houverem muitas adversidades, talvez não seja o momento que você se sinta mais empoderado para lidar com todas elas, né? Porque a natureza nos fez dessa forma para sermos sadios assim. Então, tudo bem você fazer isso uma vez ou duas. Agora, todos os anos você fazer isso, você assumir riscos e responsabilidades altas nesse período do ano, é ir um pouco contra ao que a natureza pede para que a gente faça, que é desacelerar um pouco. O período do inferno astral é o nosso final do ano. O que a gente faz em dezembro, que é o final do ano comum para todo mundo, né? A gente reflete um pouco sobre quem nós queremos ser no ano seguinte, que planos e projetos, e isso de alguma forma sim é especial, mas aquele é o final do ano comum, pelo calendário comum. O seu final do ano é quando o Sol está iluminando o arquétipo de Áries, ou seja, final de março, início de abril. Esse é o seu final do ano, né? É o seu momento de refletir. Então, da mesma forma que a natureza nos fez com um tempo saudável, dormindo, para que a gente pudesse render um tempo com mais qualidade, acordado, a natureza preparou um período do ano para que a gente pudesse se dedicar a uma reflexão especial: quem você quer ser, o que você quer fazer, como você quer ser lembrada quando você se for, porque há um motivo que trouxe você aqui,
que fez você querer nascer nesse plano, com os pais que você nasceu, enfim, vou falar sobre pais também no seu mapa. E é preciso ter muito claro que motivo é esse, e ter a certeza do ano que você quer criar, que é o ano que vai se repetir no momento do seu nascimento, enfim, no seu aniversário. Então, o período chamado Inferno Astral, imagina os corredores antes da largada, sabe quando eles apoiam o pé, empinam o bumbum e se preparam para o disparo e explodir para começar a correr? Essa explosão do início é a parte mais importante de toda a prova. Vai dizer muito sobre como você vai render ao longo de todo o percurso. E é aquele foco no horizonte, com a certeza daquilo que você quer. Então é bom refletir, né? Não tem problema você ter um ritmo de vida super dinâmico no inferno astral, mas quanto mais você separar esse tempo para se interiorizar, para refletir um pouco sobre as suas ações, das que você fez ao longo do ano, o que você quer que seja diferente no próximo, isso vai te ajudar e muito a criar a realidade que você almeja, né? Porque é como uma mira. Esse é o momento de mirar. Depois que você dispara essa largada, essa flecha, enfim, aí já foi. A energia para mirar já é um pouco menor porque você já está em movimento, que é o período que você nasce, enfim. Então agora você já entende um pouquinho sobre inferno astral. Então, se isso é algo que ocorre todos os anos, existem outras áreas do mapa que também ascendem todos os anos e que podem oferecer adversidades. E na leitura eu vou explicar um pouco sobre isso, um pouco sobre o seu horóscopo pessoal. Ok. Então, fechado essa parte por enquanto que eu falei de inferno astral. Uma outra coisa, sistema de casas astrológicas. Tem astrólogos que utilizam sistema de casas iguais, outros utilizam sistema de casa Plácidos, que é o mais comum, utilizado em toda a internet praticamente, e tem um sistema de casas que é o mais atual, que se chama Regiomontanos. Bom, esse é o que eu uso. Desculpa. Qual é a diferença? Bom, tanto Plácidos quanto Regiomontanos são muito bons, só que o Regiomontanos ele é um pouco mais preciso. Então, quando a pessoa tem signos interceptados, signos duplicados, o Regiomontanos mostra melhor isso. Então, o mapa dessas pessoas vai ficar mais assertivo de se ler. Por isso é tão importante consultar sempre um profissional que tenha realmente se dedicado a estudar sistema de casas, porque a maioria, infelizmente, utiliza erroneamente um sistema que não é atualizado mais, que é o Plácidos. E aí você pergunta, nossa Jack, mas por que, né? Se o Regiomontanos é o mais assertivo, por que não muda tudo? Bom, tem a ver com uma questão tecnológica também, um avanço tecnológico, né? Quando o sistema Plácido se tornou comum, já havia sido impresso muito material em papel, e esse foi o material que foi para programação de todos os sites que a gente vê hoje, exceto alguns que dá para configurar para o Regiomontanos, um deles é o Astra.com. E então, muitos profissionais eles já passaram a ler o mapa de seus clientes usando o sistema Plácidos, e ficaria um pouco desafiador ter que voltar atrás e ter que admitir que não é o sistema mais assertivo, que tem um que é mais avançado do que esse, e falar para as pessoas que tem um ponto ou outro que precisaria ser interpretado de outra forma. Então tem a questão de orgulho. Eu mesmo já conheci uma astróloga que não quis rever o sistema por orgulho, não quis ter que admitir que ela precisava mudar, e eu provei para ela que ela precisava, porque ela chegou para mim e falou, Jack, eu não entendo o mapa do meu próprio filho. E aí eu falei, olha, tá no sistema de casas errado. Aí eu mudei e encaixou tudo perfeitamente, né? E aí ela ficou com receio de mudar para os seus clientes. Então, você, eu, Mahatma Gandhi, nós que temos o Sol na casa 12, a gente não se importa tanto com essa questão de ego. Se tiver que... tudo bem, taurino tem um lado teimoso, mas enfim, você é um pouco menos do que a maioria dos taurinos. Mas a gente não tem muito dessa questão de preservar o nosso ego a qualquer custo, né? Não, se precisar dissolver o ego, a gente consegue dissolver sim e fazer aquilo que é
melhor para um bem comum maior. Enfim. Tá. Então, eu quero que você tenha a certeza de que você está sendo atendida por alguém que realmente está utilizando o sistema de casa mais assertivo que existe. E se no futuro aparecer um sistema de casa ainda melhor, eu não vou ter problema algum em falar: Rafaela, tem um sistema que é mais pontual ainda, com mais rico em detalhes, e eu vou atualizar todo mundo, como eu já faço normalmente com os meus clientes, e tudo bem. Para você ter uma ideia, o sistema Plácidos ele foi desenvolvido por matemáticos e psicólogos. E o sistema Regiomontanos ele foi desenvolvido por matemáticos e astrólogos. Então, só por isso, o Regiomontanos já merece um crédito para ser observado. Eu observei durante 3 anos, aí no 4º ano eu não tinha mais dúvida nenhuma, porque todos os mapas eram 100% mais assertivos com Regiomontanos. Bom, então tá, falei sobre Inferno Astral e falei sobre sistema de casas. E eu vou falar um último termo, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Existe um termo chamado Stellium. Stellium é um apelido que a gente dá quando uma pessoa tem 3 ou mais planetas numa casa astrológica ou num signo só. É mais fácil. Quando você estiver mais acostumado a falar astrologuês, você vai falar: olha, tal pessoa tem Stellium em Áries. Aí você já sabe que é uma pessoa com pouca paciência, né? Tal pessoa tem Stellium em Capricórnio. Você já imagina que seja workaholic, enfim. E por aí vai. Ou tem Stellium na casa 10, que é a casa de Capricórnio. Aí você já entende que também é uma pessoa muito inclinada a se dedicar à carreira, etc. E aí depois eu mostro no seu mapa como se escreve Stellium, né? Porque só me ouvindo não dá para saber. Deixa eu ver um outro ponto que eu posso dizer. Tá. O planeta Terra no mapa astral ele não aparece. Por quê? Bom, primeiro porque o mapa astral é uma foto do céu, então nós estamos observando esse desenho a partir daqui. Mas sim, existe um ponto que pode ser calculado para saber onde estaria a Terra se ela fosse incluída no gráfico do mapa. O planeta Terra fica exatamente a 180 graus oposto à posição do Sol. Então, se seu Sol está em Touro, no primeiro decanato, o planeta Terra estaria exatamente do lado contrário, em Escorpião, no primeiro decanato. Bom, durante toda a leitura de mapa astral, compreensão de astrologia, etc., a gente já fala e refala e reforça que para a pessoa se desenvolver, ela precisa aprender as qualidades do signo oposto, né? Eu não sou apenas ariano, eu pertenço ao eixo Áries-Libra, eu fui aprendendo as qualidades de Libra, eu me tornei um ariano melhor. Você não é apenas taurina, você pertence ao eixo Touro-Escorpião, você vai aprendendo as qualidades de Escorpião e se torna uma taurina melhor. Então, já que a gente já enfatiza o signo oposto, já vou enfatizar muito Escorpião no seu mapa, não há necessidade de falar que a Terra também está ali, porque a gente já está falando da sombra que é Escorpião, né? E o mapa fica menos poluído. Então, ninguém coloca o planeta Terra no gráfico, né? Porque é como ter uma informação duplicada sem necessidade, tá bom? Bom, tudo isso que eu falei é só para ficar um pouquinho mais fácil algumas coisas na hora que for feita a leitura e para elas durar menos tempo. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida dessa prévia, você pode me perguntar sem problemas. Algumas vão ficar mais claras quando você pegar o material, ver algumas páginas e, lógico, quando você fizer a leitura junto comigo, tá bom? Então, até muito breve. Desde já, muito obrigado por confiar e até breve. Tchau, tchau.